Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Este episódio vamos ter imensos temas, estão para aí 8, portanto vai ser muito variado, vamos falar desde AI até ideias digitais na China, Uber abre uma opção só para mulheres, portanto vários temas. Se têm gostado do podcast, partilhem com alguém, é a melhor maneira que eu tenho para crescer e para mais pessoas me conhecerem e para mais pessoas conhecerem aqui o podcast e portanto a ouvirem e continuarem aqui a dar motivação para fazer isto todas as semanas. Se têm gostado, deixem aí também as estrelinhas, não se esqueçam de subscrever, deixem um comentário a dizer o que é que gostaram, o que é que não gostaram, o que é que concordam, o que é que não concordam, e acho que é só isso. Vamos para o episódio. Então parece que o Mark Zuckerberg está mesmo à procura de fazer uma equipa dos Galácticos, tipo a equipa do Real Madrid, e foi atrás de vários engenheiros, principalmente da OpenAI, como eu tinha dito, com aquela... Aliás, eu falei sobre a aquisição que eles fizeram da Scale AI, e que andavam a tentar contratar alguma malta da OpenAI. Conseguiram, efetivamente correram aí rumores de que havia prémios de assinatura no valor de 100 milhões de dólares, o que rivaliza transferências de jogadores de futebol. No entanto, quando há um prémio de assinatura, uma parte desse prémio normalmente vai para o agente, no jogador de futebol. Neste caso, como são engenheiros e não têm agentes, acho que a totalidade desses prémios vai para os próprios engenheiros. Mas o que é interessante aqui? Eu acho que são duas coisas, uma mais importante e outra se calhar mais a brincar, mas a mais importante é a Meta percebeu que estava a ficar para trás e portanto percebeu que eles podiam atirar o dinheiro todo para cima do problema, que na verdade a única maneira de conseguirem resolver isto era terem engenheiros e terem researchers e developers com qualidade e com conhecimento suficiente para avançar a tecnologia. E foi isso que eles fizeram, foram atrás dos melhores que já tinham provas dadas, principalmente a malta da OpenAI. Havia, lá está, primeiros rumores de prémios de assinatura e depois rumores de que havia salários a ser prometidos de 300 milhões em 4 anos. Isto parece mesmo que estamos a falar de futebol, mas 300 milhões em 4 anos é mais ou menos o que será o ordenado do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, o dele é 200 milhões em 2 anos, acho eu, ou 200 milhões por ano. Este novo, mas acho que o anterior eram 200 milhões por 2 anos. Pronto, isto está fora do âmbito, por isso é que não tenho os meus factos aqui direitinhos, mas basicamente são salários completamente absurdos em termos de escala. Muita desta parte deste salário provavelmente será em shares da Meta, mas que são shares altamente líquidas, ou seja, assim que elas converterem, eles podem vender logo, não precisam de uma ronda, ou seja, não é como se fossem umas stock options de uma startup. E portanto o Mark Zuckerberg foi atrás desta malta. O Sam Altman não ficou muito contente, mandou uma mensagem no Slack, tipo no General, para toda a gente a dizer que tinha sido uma atitude, eu não sei exatamente agora o termo que ele usou, mas basicamente uma atitude que ele repudiava, mas que eles iam reforçar os perks para manter o talento in-house, porque ele também percebe que isso é a grande razão pela qual eles conseguiram chegar onde chegaram, foi porque tinham essa capacidade de atrair talento melhor do que qualquer um, e atrair principalmente malta que fazia research e que portanto está a pesquisar, ou seja, não está só a implementar, está sim a pesquisar e a criar estes modelos novos. A grande vantagem da Meta aqui é dinheiro, no fundo, porque a OpenAI é uma empresa que ainda não é lucrativa, vive de investimento em investimento, é uma empresa no qual as pessoas acreditam muito, principalmente também no Sam Altman e na malta que está lá em cima, mas eles não conseguem competir com estes salários porque
o investimento não é infinito, e enquanto eles não gerarem dinheiro, não conseguem aumentar os salários, pelo menos para estes valores. Enquanto que a Meta consegue canalizar uma parte relativamente pequena até do seu revenue anual para criar esta Super Intelligence Team que foi buscar as superstars e portanto neste momento temos malta em Silicon Valley avaliada tão alto quanto os jogadores de futebol, os jogadores de futebol americano, os jogadores da NBA, o que é bastante engraçado. Isto era assim o tema mais, ou o tema não, mas o ângulo mais relevante, portanto esta questão de que o talento, principalmente nesta área, está cada vez mais valioso. A outra questão que me fez lembrar era porque é que não há, ou seja, se isto é um talento que é assim escasso e se tem de ser tratado com bastante dinheiro, não é? Recursos, é raro de obter e portanto há muito interesse. Porque é que não existe, ou pelo menos porque é que não existe de uma maneira mais widespread esta brincadeira ou esta indústria de agentes para engenheiros? Ou seja, se eu sei que aquela pessoa que está a estudar engenharia de software e vai ser muito bom numa área X que eu acho que vai ter muita procura, eu posso começar a agenciá-lo e a arranjar trabalho para ele e depois ficou uma parte destes prémios de assinatura. Acho que podia ser um bom modelo de negócio. E que no fundo o que estamos a fazer é tirar às equipas de RH esta responsabilidade de fazer o headhunting e temos um agente que faz isso pelas equipas. Não sei se faz sentido ou não, mas pode haver aqui uma oportunidade, principalmente para estas empresas grandes que precisam de talento. Ainda sobre este tema, eu fui ler também um estudo que o The Economist fez e eles fizeram uma avaliação do número de job openings, portanto ofertas de trabalho para software developers desde fevereiro de 2020 até agora, portanto até maio, junho de 2025. E o que eles viram foi que logo a seguir à pandemia, portanto logo a seguir ao início da pandemia, o nível cai quase para metade, ou seja, vamos supor que a base é o número de trabalhos, ou o número de oferta de trabalho que havia imediatamente antes da pandemia. Logo a seguir à pandemia, isto cai para praticamente metade, porque as empresas não sabiam o que fazer e, portanto, ok, não vamos recrutar, não vamos correr esse risco de estar a meter pessoas agora, vamos fechar algumas das vagas. Depois, entretanto, perceberam, ok, nós só nos chafamos, na verdade, se passarmos tudo para o digital e se nos digitalizarmos, portanto, para nos digitalizarmos precisamos de software developers. As vagas aumentam até ao dobro, mais do dobro, portanto, vamos dizer que o 100% é em fevereiro de 2020, elas chegam a 230% desse valor, ou seja, muito rapidamente até ali ao início de 2022. E o que é que acontece no final de 2022? O ChatGPT é lançado e vemos uma queda a pique que se tem mantido, e cujo valor agora está sensivelmente a 60% do que estava em fevereiro de 2020. Ou seja, nestes últimos 5 anos, com pandemia e ChatGPT, o que aconteceu foi que o número de vagas para software developers caiu 40%, ou 40 pontos percentuais neste caso. 40% sim, porque está a base 100. Isto mostra o quê? Isto mostra que, enquanto, por um lado, há estas pessoas, estes ML engineers e etc., que estão a ser recrutados a valores nunca antes vistos, que parecem transações de jogadores de futebol, por outro lado, o average Joe software developer, se calhar vai ter mais problema a arranjar trabalho agora, porque grande parte do trabalho que ele faz, se calhar é feito por um Copilot ou por um Claude Code ou qualquer coisa do género, ou então o nível de eficiência que as equipas ganharam é suficiente para eu não ter de recrutar se calhar mais um engenheiro, ou seja, eu precisava de recrutar 10, por exemplo, para fazer aquilo que eu queria na minha empresa, e como os 5 que eu já tenho, se calhar agora valem 8 em vez de 5, com estas ferramentas novas, se calhar em vez de recrutar os 10 eu só preciso recrutar 7, né? E portanto as 10 vagas que tinha, afinal se calhar já só vou precisar de 7, e isto não deveria ser a tendência que nós estamos a ver, porque nós temos cada vez mais coisas a serem digitalizadas, desde governos até empresas. Temos
mais coisas na internet, mais modelos de negócio associados à internet e, portanto, faria sentido que a procura por software developers, e é mais ou menos o que se sente ainda, é que eles acabam por ser escassos, mas se formos ver nos Estados Unidos, e isto são dados da Reserva Federal, esse número de trabalhos está a diminuir. E, portanto, isto pode ser um mau sinal para a malta que tirou o software development e que não está focada em AI ou em construir ferramentas de AI, ou pelo menos que queira só trabalhar como software developer e que não queira estar também a construir produtos. Porque agora equipas de uma pessoa se calhar são suficientes para lançar um MVP, depois a seguir escalar isso para uma empresa e aí sim começar a contratar, mas com muito mais cuidado. As pessoas já, lá está, são muito mais eficientes agora com estas ferramentas novas. É que o gráfico é mesmo muito claro. Eu vou arranjar uma maneira de partilhar isto. Eu não sei se o artigo tem paywall. Se tiver, eu vou tentar colocar isto de alguma forma que vocês consigam ver, porque eu acho que isto é muito revelador daquilo que vai acontecer. Ou seja, todos os trabalhos que exijam conhecimento específico e cujas pessoas são contratadas por esse conhecimento específico que têm, ou seja, não é, por exemplo, uma skill física que a pessoa tem de ter, como jogador de futebol, é sim, eu sou um gatekeeper de informação e alguém me pede uma coisa e eu tenho de fazer essa informação, eu tenho de fazer essa ação porque eu sei como fazer e só eu sei. Eu acho que a maior parte desses trabalhos vai ser afetada, principalmente pelas pessoas que já lá estão e que vão conseguir fazer muito mais e, portanto, estes gatekeepers júniores já não vão ter tanta procura, porque um modelo de AI básico se calhar faz o mesmo que eles e depois só precisam de alguém mais sénior a avaliar aquilo que os vários agentes de AI estão a construir. É interessante e acho que isto é super visível, conseguimos ver perfeitamente o que é que está a acontecer e como é que vai acontecer, e é até irónico que quem desenvolve estes modelos se calhar são as primeiras pessoas a ficar sem trabalho, porque o mundo está a precisar de tanta digitalização tão rápido que o primeiro problema que estas empresas gigantes de AI estão a resolver é exatamente a falta de recursos para eles próprios conseguirem construir mais produtos e conseguirem atacar mais áreas e se calhar diversificar de fazer estes foundation models e entrarem em várias áreas de produto. Pronto, é isso. Este tema ficou por aqui, vamos ao próximo. O segundo tema desta semana é o plano que foi apresentado pelo Governo, o programa do Governo, para aumentar a digitalização nos serviços públicos e inclui uma certa parte de inteligência artificial e, portanto, vamos explorar aqui um bocadinho o que é que este programa diz. A primeira coisa, o primeiro objetivo deste programa é a digitalização, ou seja, não é propriamente a inteligência artificial, o AI, vou dizer AI que é mais simples, o AI entra como ferramenta para ajudar esta digitalização e para torná-la numa maneira mais eficiente de comunicar com o governo. E, portanto, a digitalização passa por centralizar toda a comunicação que os cidadãos têm com o governo numa só plataforma, ou seja, neste momento nós temos Segurança Social, temos Portal das Finanças, temos uma série de outros serviços que estão um bocadinho mais atomizados, estes até são os que funcionam melhor de forma digital, e o objetivo do governo é ir ministério a ministério, e portanto isto é mesmo um trabalho que é proposto pelo governo, e ministério a ministério, perceber quais é que são as burocracias, os processos que estão repetidos de uns para os outros. Os que estão repetidos é para matar, os que não estão repetidos, o objetivo é perceber como é que um sistema digital pode melhorar esse processo, o acesso ou a eficiência desse processo. Uma das coisas que eu li aqui e que acho que faz mais sentido é, para além desta, digamos, desburocratização e simplificação da interação com o Estado, é uma coisa a que eles chamaram, ou uma coisa a que eles referem como prevenir duplicações de pedidos de dados. Ou seja, se o Estado precisar da minha informação fiscal para, por exemplo, comprar uma casa ou para outro processo qualquer,
essa informação fiscal já está do lado do Estado, ou seja, eles conseguem aceder, se calhar talvez com a minha autorização, acho que isso faz todo sentido, mas conseguem aceder à minha informação fiscal porque existe uma entidade do Estado que é o Portal das Finanças ou a Autoridade das Finanças, que já tem essa informação. Portanto, não faz sentido eu ter de ir à Autoridade das Finanças, fazer esse pedido e depois submeter num outro serviço qualquer do Estado. Faz sentido esses serviços comunicarem entre eles e haver só, digamos, uma fonte de verdade que depois é partilhada entre os serviços e comunicam de uma forma muito mais eficiente entre eles. Talvez, lá está, com a minha autorização, mas sem a minha intervenção. E eu acho que isto aqui vai acelerar imenso os processos, porque muitas das vezes nós estamos a passar informação ao Estado que o próprio Estado já tem. Por exemplo, eu estudei numa universidade pública, não faz sentido nenhum, quando vou submeter o meu IRS e quando vou preencher a minha declaração de IRS, eu ter de pedir à universidade uma declaração a dizer que eu completei o curso no ano X, completei o curso Y no ano X, para depois submeter no Portal das Finanças. Porque é que a autoridade... A Autoridade Aduaneira das Finanças não comunica com a Universidade, que são ambas entidades públicas, e pedem esses dados, até porque o meu cartão de cidadão, ou o meu NIF, é um número único, portanto seria bastante fácil fazer esse pedido, pelo menos do ponto de vista informático, e para a malta que está a ouvir isto e que é engenheira, percebe quão fácil, ou quão simples, se calhar, pois em termos de sistemas pode não ser assim tão fácil, porque são muitos dados, mas pelo menos o quão simples será o algoritmo que está por trás desta transação. É uma query bastante simples. Este é o primeiro pilar, acho eu, ou melhor, o primeiro era a tal matar os serviços que estão repetidos, ou os processos que estão repetidos. O segundo é este, portanto, interoperação entre entidades públicas administrativas e serviços. E o terceiro é a tal inclusão de inteligência artificial em alguns destes serviços, principalmente para ajudar as pessoas a completar melhor, por exemplo, as declarações de IRS, para tirar algumas questões, isto no front office. No back office, usar AI para, por exemplo, validar formulários de maneira mais rápida, identificar aquilo que falta e depois pedir às pessoas para darem esses dados, ou, por exemplo, identificar que faltam dados que podem ser acessíveis noutra entidade e pedir esses dados a outra entidade. Lá está, aqui um comportamento um bocadinho agentic dentro deste serviço e desta indústria. Isto tem vários desafios. O primeiro é logo privacidade. Portanto, todos estes algoritmos têm de ser altamente privados e seguros, ou seja, não podem aprender com a informação que está a ser utilizada, podem sim simplesmente atuar por cima dessa informação, não podem ser corrompidos, ou seja, ninguém poderá ter acesso a estes algoritmos enquanto eles estão a passar informação de um lado para o outro. E depois, para além disso, acho que tem de ter uma certa rastreabilidade e confiança, ou seja, se eu vou confiar um processo de validação, por exemplo, de um formulário num destes algoritmos, eu tenho de confiar que ele vai fazer um bom trabalho, e se não fizer um bom trabalho eu tenho de perceber o que é que falhou e como é que eu posso corrigir. Por outro lado, eu acho que isto vai aumentar e vai melhorar várias coisas, desde já eficiência, portanto vamos ter máquinas que trabalham 24/7 a desentupir, entre aspas, estes serviços públicos que são pessoas e, portanto, têm uma capacidade de trabalho inferior e menor em termos de horária destas máquinas. Para além de estes trabalhos muito repetitivos, não são trabalhos que alguém queira fazer e, portanto, faz sentido passar para as máquinas e deixar as pessoas para casos mais complexos, ou para atendimento ao cliente. Portanto, depois rearranjar ou fazer algum tipo de mudança de carreira a estas pessoas que estão encarregues de fazer estes trabalhos. E a outra, que eu acho que é assim um bocadinho uma segunda derivada, mas acho que pode ser interessante, vai ser muito mais difícil, digamos assim, apesar de que eu acho que vai haver sempre mão humana nisto, mas poderá ser muito mais difícil corromper ou falsificar ou promover de certa forma algum tipo de processo
de uma maneira manual, de forma a favorecer alguém. Ou seja, se for uma máquina, um algoritmo a validar um certo processo do início ao fim, que tem todos os documentos e os documentos estão em ordem e os dados fazem sentido e etc., eu não vou conseguir avançar com o processo sem um documento estar validado ou com uma série de dados que estão corrompidos e que, portanto, eu falsifiquei-os, porque eu depois consigo comprovar se esses dados existem noutro serviço qualquer, imaginem, e que, portanto, eu não vou conseguir passar isso à frente. E eu acho que, de certa forma, pode ser também uma coisa muito boa para a corrupção, e esta, se calhar, mais micro-corrupção, não corrupção em grande, digamos assim. Por este processo de que é automático, portanto, à partida vai ser muito mais seguro. E 2, porque sempre que alguém tiver de intervir sobre isto, provavelmente vai ser guardado esse processo. Ou seja, eu digo, olha, este processo falta um documento, mas eu vou fazer isto avançar porque acho que este documento não é necessário. Esta interação manual vai ser muito provavelmente registada contra a vontade, aqui entre muitas aspas, do AI que está responsável por validar este processo. E, portanto, vai ser muito mais rastreável também todo o tipo de corrupçãozinha que pode acontecer. Estou a imaginar que isto pode ser assim. O outro, digamos, desafio, ou eu acho que até poderá ser o maior desafio disto, é implementar isto de forma correta e aliás, mais do que correta, porque acho que à partida não lançaria um serviço público do Estado sem aquilo estar a funcionar, mas de forma a que seja possível depois dar suporte contínuo e que não fique num silo o conhecimento que depois, quando uma empresa fecha, ou a empresa que implementar isto, etc., fechar, acabou. Como é que muitos destes projetos do Estado acontecem? Eles contratam consultoras que depois fazem um projeto isolado para um certo serviço, e depois essa consultora pode já não ter as pessoas que trabalharam lá, pode não ter feito uma boa passagem de informação, e quando alguém precisa de mexer naquele serviço de novo, muitas vezes o que acontece é ninguém sabe como é que aquilo funciona. E, portanto, há um processo muito mais caro de depois voltar a aprender como é que aquilo tudo está montado antes de poder construir por cima. E eu acho que aqui, se nós vamos assumir e aceitar que a AI vai ser a base de trabalho e, digamos, a plataforma a partir do qual nós vamos construir por cima uma série de processos e de sistemas, faz todo sentido que isto seja altamente documentado, altamente transparente também, já que pode ser transparente, não é? Ou seja, não está dependente de pessoas e de vontade de pessoas, pode ser transparente. Os cidadãos poderão ver ou deverão ter acesso àquilo que está a acontecer no back-office e quais é que são os critérios e os algoritmos que estão a ser utilizados, e depois a implementação em si, ou seja, é preciso que essa implementação seja feita de uma forma a que depois seja possível melhorar, alterar, evoluir os algoritmos, porque estes modelos vão melhorar, e portanto faz todo o sentido que seja feita desta forma. Para além disto, põe-se a questão de como é que eles vão fazer isto, ou seja, como é que vai ser feita a implementação. Vão usar modelos caixa preta, não é? Digamos assim, tipo OpenAI, Anthropic, vão usar modelos open source para conseguir ter acesso mais facilitado ao interior dos modelos, ou pelo menos conseguir ter mais controle e não estar dependente de uma API externa que envia os dados para os Estados Unidos, ou vá para um data center, se calhar aqui na Europa. E que não se sabe. Tanto a OpenAI como a Anthropic têm planos para governos, e os Estados Unidos já usam alguns destes serviços, ou seja, à partida alguns destes desafios técnicos estão resolvidos. Mas pronto, certamente haverá outros desafios que nós se calhar não estamos a pensar e que têm o seu quê de dificuldade de implementação, principalmente nesta questão de ficarmos dependentes de uma empresa americana que disponibiliza as suas APIs. E, portanto, eu disse, agora quem é que vai implementar isto? Ou seja, vamos contratar empresas privadas que têm este conhecimento, que vão implementar isto no Estado? Ou as próprias universidades, sendo entidades públicas, deveriam ter equipas a trabalhar nisto? Por exemplo, um grupo de estudantes de doutoramento a implementar estes modelos dentro da máquina do Estado. Se calhar aqui pode já fazer sentido termos o tal Amália a funcionar, se tiver uma performance relevante, porque é um modelo que nós conhecemos e que foi construído cá e que, portanto, não temos qualquer tipo de dependência.
e que vai trabalhar em português, porque muitos destes serviços trabalham em português e, portanto, vai ter um conhecimento melhor da língua portuguesa? Ou será que o Estado deveria ter, e assumindo que isto é lá está, uma plataforma para o futuro, será que o Estado devia ter uma equipa de engenheiros que desenvolvem as soluções internas e de AI e de software e etc. para o Estado? Isto vai do espectro, não é? Do mais freelancer possível, ou seja, contratar uma empresa e está feito, mas tem aqueles problemas todos, depois a passagem de informação não ser ideal e pronto, estamos, entre aspas, nas mãos de empresas privadas que, pronto, vão ter os seus interesses económicos e está certo, é um negócio, é uma prestação de serviços, faz todo sentido. Mas do outro lado temos, portanto, neste cenário, desculpem, antes de ir ao outro lado, neste cenário o Estado não tem qualquer tipo de responsabilidades, não tem de gerir equipas de engenheiros, que é uma coisa que se calhar não quer. Do outro lado temos muito maior integração, provavelmente, nos serviços todos do Estado, temos pessoas, uma equipa dedicada e com trabalho contínuo que vai integrar todos estes serviços e todas estas novas tecnologias nos serviços do Estado, mas que vai exigir que o Estado de repente comece a gerir engenheiros e uma equipa de desenvolvimento de software e uma mini, se calhar, empresa interna, pública, de desenvolvimento de software para o Estado, e se calhar não queremos dar mais responsabilidades ao Estado de gerir mais coisas só de pagar. Portanto, não sei quem é que vai fazer isto, mas acho que é bom estarmos a pensar nisto, é bom estar no programa do novo programa de governo, porque acho que não podemos ficar para trás, não só na adoção nas empresas, como também na adoção no Estado, e se tivermos um Estado super eficiente, isso só vai ajudar as pessoas e as empresas. Ainda sobre este tema de como é que Portugal pode não ficar para trás nesta corrida da AI, que não é bem uma corrida, mas sim, pode-se dizer uma corrida, porque quem estiver à frente vai tirar benefícios primeiro e, portanto, é bom estar à frente. O Henrique, que é, digamos, o meu chefe direito, escreveu um artigo aqui no seu Substack, também vou deixar aí o link, com 6 propostas de como é que nós podemos manter-nos relevantes nesta alteração de plataforma e de maneiras de trabalhar. A primeira é aumentar significativamente as vagas, os números clausos de cursos em STEM, portanto, engenharia, economia, matemática, etc., e inteligência artificial. Sim, inteligência artificial, se calhar STEM não, por aquilo que eu falei no início do episódio. Portanto, a procura por software aqui em Portugal ainda são escassos, ou seja, ainda se espera que aumente, mas nós recebemos sempre as ondas em delay e, portanto, se calhar aumentar muito o número de formandos em áreas de desenvolvimento de software que não em AI, se calhar pode depois fazer com que os trabalhos sejam menos valiosos e que haja mais desemprego nesta área. Portanto, acho que há um balance, mas para já ainda há muita procura, ainda há uma maneira muito fácil de escoar estes profissionais. A segunda é refazer o currículo da disciplina de aplicações informáticas. Achei este bastante interessante, ou seja, usar uma disciplina que nós já temos nas escolas, primeiro torná-la obrigatória e depois transformar o currículo eu na altura aprendi Visual Basic e Pascal, acho eu, portanto 2 linguagens que provavelmente muito pouca gente usa, pegar nessas e Photoshop, isso foi interessante, mas pegar nesse currículo e trazê-lo para o ano 2025, ou seja, incluir prompt engineering, algum contacto com AI, mais de uma forma menos casual, portanto com um objetivo, digamos, mais próximo do que seria um objetivo profissional, ou trazer vibe coding para a cadeira de aplicações informáticas, tipo um Lovable ou um Replit. Portanto, habituar as pessoas a contactarem com estas ferramentas de AI, para depois elas conseguirem construir produtos para a frente e produtos que sejam de valor acrescentado, e isto depois também vai aumentar o nível de empreendedorismo das pessoas aqui em Portugal. Como ponto 3, e agora, portanto, primeiro era pessoas, mais pessoas, o segundo era empresas, e portanto este ponto 3, o segundo pilar, digamos assim, já está dentro deste segundo pilar.
Criar um programa agressivo de atração de centros de IA ou AI multinacionais, ou seja, como nós temos aqueles centros de inovação e centros de excelência de grandes empresas, por exemplo, uma Microsoft que tem cá, ou uma Google ou qualquer coisa do género, em que temos alguma parte específica de uma tecnologia qualquer que eles desenvolvem a ser desenvolvida cá em Portugal, o que o país tem de fazer é falar com as empresas, com a OpenAI, com a Google, com a Anthropic, com a própria Microsoft, para localizarem estes hubs de desenvolvimento da AI aqui em Portugal, principalmente porque nós temos alguns projetos de criação de data centers, que também é um dos pontos a seguir, portanto não me vou adiantar, mas que podem ter algum tipo de sinergias com isto. Trazer essas empresas traz sempre ordenados mais altos, pessoas mais qualificadas, experiência internacional, e portanto acho que é bom para o ecossistema de empresas tecnológicas cá em Portugal. Ponto 4, ainda dentro das empresas, organizar uma conferência da AI. Nós temos o exemplo do Web Summit, que é mais ou menos um sucesso no que toca a colocar Portugal no mapa em termos de tecnologia. Podemos replicar isso, ou seja, tal e qual o Web Summit, mas ser tipo um AI Summit para trazer estas empresas grandes cá e não serem só empresas tecnológicas genéricas. Ponto 5, também ainda dentro das empresas, ser o primeiro país da Europa com circulação de veículos 100% autónomos na estrada. Eu acho que isto aqui não é tanto pela parte da conveniência de ter estes veículos, é mais, se eu tivesse de fazer rephrase disto, é tornarmos uma sandbox para criação, para novos produtos da AI, ou seja, produtos que venham desafiar de certa forma a legislação que existe. Portanto, para os carros andarem 100% autonomamente na estrada é preciso criar legislação para isso e tentar perceber em casos de acidente, ou seja, nos outliers, como é que aquilo vai funcionar. Se nós conseguirmos pegar neste mindset e transportar para todas as áreas da AI, ou seja, nós termos um país em que podemos, ou as empresas conseguem experimentar de forma controlada, segura e relativamente livre as suas ferramentas de AI, os seus produtos novos, etc., acho que beneficiamos, até porque tem sinergias com os outros pontos, que as empresas vão querer instalar-se cá, vamos ter acesso a tecnologias antes do resto do mundo, e isso eventualmente vai depois entrar na economia real, digamos assim, e beneficiar as pessoas não só do ponto de vista de terem acesso a ferramentas e produtos novos, como também de estas empresas estão cá localizadas e portanto vamos ter trabalhos melhores e mais conhecimento, e mesmo as próprias universidades podem beber um bocadinho disso. O último ponto, energia e infraestrutura, investir em consórcios de data centers com energia verde. Nós temos bastante capacidade de produzir energia renovável em Portugal, das maiores do mundo, ou da Europa. Cerca de 70% da energia era de fonte renovável em 2023. Entretanto, o mix mudou um bocadinho, mas nós temos bastante hídrica e temos bastante eólica e solar e temos capacidade de produzir bastante energia. O que é que estes algoritmos da AI querem muito, e o que é que eu acho que vai ser um dos bottlenecks para o futuro do mundo, é a produção de energia. E portanto, se nós conseguirmos dar um passo grande aqui nesta área, estamos a posicionar para as empresas se basearem cá e para desenvolverem cá os seus modelos, e lá está. É bom por todas as outras razões que disse antes. Nós temos o projeto de Sines, de um data center que é arrefecido com água do mar. Neste sentido, a água do mar, nós temos a maior zona económica exclusiva do mundo e, portanto, podemos tirar proveito destas economias do mar, que é uma coisa que se fala muito, mas ninguém sabe muito bem como explorar. Um exemplo é isto, é termos os data centers, que têm de ser arrefecidos porque eles aquecem muito, debaixo d'água, e temos as ilhas para tratar disso. Também era uma boa maneira de envolver as nossas regiões insulares neste programa de desenvolvimento da AI. E eu acho que esta aqui é um no-brainer, ou seja, nós temos de aproveitar o facto de termos acesso a uma área gigantesca de submarina para criar este tipo de tecnologias, porque vai ser necessário, ou seja, vai ser necessário produção de energia e arrefecimento de data centers quando a AI passar a ser, por default, utilizada em todos os produtos, todas as soluções, todas as interações digitais. Eu achei interessante o artigo, por isso é que fiz também aqui um apanhado mais profundo. Vou deixar aí para vocês lerem, tem ainda mais um ou outro detalhe. E vamos ao próximo tema. O próximo tema é sobre o
que será a chave móvel digital na China. A China está a desenvolver e a implementar, de certa forma ainda um bocadinho em beta, um serviço de identificação digital, uns Digital IDs, que, se nós quisermos comparar com o que nós temos cá em Portugal, acho que seria a chave móvel digital ou aquela aplicação do governo que tem o nosso cartão de cidadão, mas talvez mais a chave móvel digital. Porquê? Porque estes Digital IDs chineses vão ser utilizados, cá em Portugal a chave móvel digital é utilizada para eu entrar em serviços do Estado ou em serviços privados, mas que os privados queiram implementar aquela tecnologia, portanto, para eu me identificar, é uma maneira de eu me identificar. No entanto, a maior parte dos serviços privados não utiliza a chave móvel digital. Na China, eles querem fazer o contrário. Eles querem fazer com que todos os serviços utilizem só aquele ID digital. E o que é que isto significa? Primeiro significa que as empresas vão ter muito menos dados, porque, na verdade, o que elas vão receber é aquilo que o governo chinês achar que elas merecem receber. E muito provavelmente o que vão receber é um ID daquela pessoa, se precisarem muito, talvez um número de telefone, ou um e-mail ou qualquer coisa, e o nome. Ou seja, não vão ter muitos mais dados, porque isso provavelmente vai estar barrado ao governo chinês. Este é o primeiro ponto. Portanto, as empresas privadas vão ter muito menos acesso à informação, porque a única maneira das pessoas se identificarem é com a identificação de IDs. E depois, por outro lado, o governo chinês vai saber todos os serviços que as pessoas estão a utilizar online que exigem uma identificação. E, portanto, com essa informação, vão poder fazer uma série de coisas, como, por exemplo, treinar modelos de AI ou perceber o que é que as pessoas estão a procurar mais online ou onde é que essas pessoas estão, e se as pessoas tiverem comportamentos que vão contra aquilo que o governo chinês defende, que censurá-las ou até, de certa forma, estão a faltar a palavra, mas basicamente processá-las judicialmente, porque eles sabem exatamente quem é a pessoa, coisa que não acontece se eu tiver uma conta de Twitter, puser um nickname falso, uma foto que não é minha, e for dizer porcaria para o Twitter. Ou seja, isso acaba por não acontecer, ou é muito mais difícil de acontecer por causa da privacidade que é mais ou menos inerente à internet desde que a internet existiu. Quais é que são aqui pontos maus e pontos bons? Portanto, ponto mau, óbvio, surveillance. O Estado chinês vai ter acesso a tudo que as pessoas fazem online, para além do offline que já têm com as câmaras e etc. E depois, em termos de segurança, isto também acaba por ser uma carga extra que o Estado chinês tem de ter, porque de repente eles passam a ter muito mais informação sobre todos os cidadãos chineses que utilizam serviços digitais, que devem ser perto de toda a população. Ou seja, eles vão ter de proteger aquela informação de uma maneira muito mais segura, primeiro porque é mais informação e é uma informação que está diretamente ligada àquilo que é a identidade nacional e até internacional, não é? Porque eu reconheço aqueles cidadãos chineses por causa dos seus documentos do Estado chinês, e portanto não só a atividade como a identidade vão estar ligadas. Ou seja, se houver um leak desses dados, que já houve em 2000 e... deixa-me ir buscar aqui os dados direitinhos, que é para não falhar. Em 2022 houve um hacker que roubou 1.000 milhões de personal records da polícia de Xangai, só de fazer uma query a uma base de dados que não estava propriamente segura e com a segurança digital necessária. E portanto já houve brechas de informação, só que agora esta informação é muito mais valiosa, porque não são só nomes e NIFs, agora vai passar a ser nomes NIFs e todos os serviços em que as pessoas entram e todas as coisas que as pessoas acabam por fazer. Portanto, surveillance, ponto mau; segurança, ponto mau. Algum ponto bom? Sim, há um ponto bom, que é: o Estado pode tornar isto numa fonte riquíssima de informação para eu conseguir estudar a população, portanto tirar estatísticas, tirar uma série de métricas sobre os serviços que as pessoas estão a utilizar. Ou seja, se eu tiver acesso ou puder comprar estes dados de forma anonimizada,
de certa forma parece mais ético, e se calhar eu não pensei muito nisto que vou dizer, portanto se calhar não faz sentido, e se não fizer sentido digam-me nos comentários, mas faz mais sentido ser o Estado a monetizar os dados dos cidadãos do que uma empresa privada. Não sei se isto é bom ou se é mal, quer dizer, do ponto ou partindo do princípio que ambos são voluntários, não é? Se não forem, obviamente que o que não for não é muito ético. Mas pronto, vão poder monetizar esses dados de uma forma anonimizada, ou seja, eu vou conseguir estudar quantas pessoas é que estão a usar o ChatGPT, ou quantas pessoas é que estão a utilizar a rede social X, ou qualquer coisa, em que áreas das cidades, ou em que áreas geográficas, digamos assim, ou idades, ou, não sei, uma série de informações, uma série de estudos que podem ser feitos com base nisto. E depois existe uma certa uniformização também de todos os serviços estarem associados àquela ideia, não só os serviços privados, como também depois os serviços públicos. E, portanto, existe uma simplificação da minha identificação online. E eu acho que as pessoas terem uma maneira de se identificarem online que seja segura, privada, ou seja, que não seja mediada e regulada por um Estado, é uma coisa boa, principalmente nesta altura em que temos cada vez mais trolls e cada vez mais bots. Eu conseguir provar que sou um ser humano tem valor para uma série de operações que eu posso fazer online e que vai ser cada vez mais valioso quanto mais agentes e quanto mais capazes forem estes agentes de AI de fazer operações pelos humanos. Portanto, identificação online acho que é uma coisa boa. Não sei se esta maneira da China a fazer e torná-la obrigatória, quer dizer, não sei que isto não é bom de certeza, e eu não gostava de viver num estado em que isso acontecesse. Porquê? Porque se acontecer alguma coisa má, provavelmente as pessoas também não vão saber. Quando houve esse tal leak de informação de praticamente mil milhões de pessoas, sendo que a China tem 1.300 milhões de pessoas, acho eu, ou 1.400 milhões de pessoas, os reports que aconteceram sobre esse leak foram rapidamente silenciados pelas notícias e pelas empresas tecnológicas, porque elas estão também sob a alçada do governo chinês. Portanto, na verdade, se calhar não faz diferença nenhuma, porque as próprias empresas privadas têm de partilhar os dados com o governo chinês e, portanto, se calhar é só uma maneira de tirarmos ali um middleman, mas que essas empresas vão sofrer certamente porque eles tinham as suas maneiras, tinham os seus dados e agora vão estar totalmente dependentes do governo chinês. E até há outro caso que eu não me tinha lembrado, que é se o governo chinês não aprovar uma certa empresa, de repente eles passam a ter um controle digital para essa empresa permitir ou não que as pessoas se identifiquem. Ou seja, imaginem que o Google agora diz, nós não gostamos do ChatGPT e portanto vocês não podem usar o sign-in with Google no ChatGPT. Neste caso não há grande stress, é inconveniente, as pessoas vão ter de criar contas novas. Mas no Estado chinês, se aquilo for a única maneira de eu fazer sign-up online, aquele serviço deixa de existir, não é? Ou deixa de poder ser associado a uma conta, e há muitas coisas que necessitam de uma conta para funcionar. Mas pronto, vamos ver como é que isto é implementado. Ainda não foi, mas será, e acho que vai ser para a população toda relativamente em breve. O Canadá levantou uma coisa que se chama o Digital Services Tax, que era um imposto de 2 a 3% sobre as Big Tech, portanto as empresas que prestam serviços digitais e que não são canadianas. Levantou, ou seja, retirou esse imposto, e isso fez com que o Trump voltasse a falar com eles para uma série de trade talks que estavam pendentes e portanto, no fundo o Canadá utilizou um bocadinho esta moeda de troca para se calhar ganhar leverage noutras, não só trade como também defesa. Isto faz-me pensar como é que isto é aqui na Europa. Aqui na Europa nós também temos uma coisa do género, um imposto que é aplicado a estas empresas, também anda à volta entre os 2 a 3%. Mas isto significa o quê? Ou se este imposto for levantado, significa o quê? Significa que, por exemplo, a Meta atua em Portugal, recebe dinheiro de empresas portuguesas que estão a pagar publicidade para
ela mostrar essa publicidade a consumidores portugueses. Vamos pensar numa loja de roupa. Ou seja, eu tenho uma loja de roupa, pago anúncios na Meta, a Meta mostra os meus anúncios a consumidores portugueses, os consumidores portugueses veem os anúncios e, portanto, a Meta ganha dinheiro. No entanto, nenhum deste dinheiro fica em Portugal. Ou seja, nenhum ou muito pouco deste dinheiro fica em Portugal. Ou seja, eles fazem negócio em Portugal, tanto com clientes portugueses como com utilizadores portugueses, e nenhum deste dinheiro fica no Estado português. Eu acho, e faz-me sentido, que uma parte, se calhar não o negócio todo, porque efetivamente a empresa não é portuguesa, mas uma parte deste negócio que é feito com e de para portugueses, faria sentido que pagasse impostos em Portugal, porque é um negócio entre uma empresa portuguesa e, neste caso, uma empresa americana, mas que deveria ter uma sede na União Europeia, e muitas vezes não tem. Estamos a pagar a uma empresa que é nas Bahamas e que depois aquilo é um paraíso fiscal e, portanto, não paga impostos. Isto para acontecer, todos os países da União Europeia têm de se juntar para forçar isto a acontecer, ou seja, se for Portugal sozinho, simplesmente a Meta pode ignorar, se calhar, o mercado português. Se for Portugal com França, Espanha, Itália, Alemanha, se calhar já não é ignorável. Depois, lá está, vamos ter o Trump a bater-nos à porta a dizer, olha, baixem este imposto porque estas Big Tech dão muito funding à minha campanha e eu quero manter esse funding. Mas pronto, eu acho que há aqui espaço para nós questionarmos pelo menos porque é que estas empresas fazem negócio em Portugal e não pagam impostos em Portugal, e que poderiam ajudar muitos destes impostos, se calhar, a termos uma vida melhor aqui no nosso país, a fazer funding, por exemplo, ou mesmo que este imposto seja canalizado diretamente para aplicações de AI ou para investigação em AI, já seria uma grande vantagem. A XAI levanta 10 mil milhões de dólares, portanto um investimento grande, isto para continuar a desenvolver os seus modelos e construir data centers. Portanto, a XAI tem esta perspectiva não só de construir o Grok, que é o seu modelo que existe no Twitter e que está disponível no Twitter, como também tem a perspectiva de criar data centers, portanto, criar o hardware para depois acelerar, enquanto que as outras, a OpenAI e a Anthropic, a Google tem hardware, não se focam tanto nisto, acabam por assinar contratos de hardware, mas pronto, a XAI quer construir o seu hardware, e faz sentido, até porque eles têm esse conhecimento na Tesla, e pronto, e faz todo sentido também, daí eles precisarem de mais investimento, porque o hardware tem um custo upfront que depois, ou seja, não é só para pagar salários, é provavelmente para comprar também chips e peças e etc, ou mandar construir. Portanto, faz sentido eles irem levantando esse dinheiro. Também ainda dentro da XAI, mas mais focado no Twitter, no X, eles lançaram agora uma plataforma que permite pessoas configurarem agentes para criarem community notes automaticamente. Isto vai ser lançado em beta só em algumas regiões, e eu acho que faz todo sentido, porque muitas das community notes, a única coisa que fazem é, olha, isto é mentira, ou isto não é bem assim porque source A. Um agente da AI conseguiria facilmente comparar o texto ou o vídeo que está no tweet, ou a imagem, com uma source e dizer, olha, isto não é bem assim porque source A. Portanto, se calhar até conseguia de uma forma muito mais eficiente, se calhar não, conseguia provavelmente de uma forma muito mais eficiente do que um ser humano que tem de ir procurar a fonte e perceber se aquilo é verdade ou mentira, e não só eficiente no sentido de conseguir fazer, mas também de conseguir chegar a uma conclusão de forma muito mais rápida. A Adobe lançou uma câmara que ainda está em beta, chama-se Indigo, uma câmara app para iPhone, e que permite, ou seja, a câmara app do iPhone ficou mais simples agora com o iOS 26, e acho que faz sentido lançarem câmaras para pro users que gostam de ter aquelas features todas à mão, portanto mexer na exposição, mexer no F, está-me a faltar o nome agora, na abertura da lente, etc. Eles lançaram uma app em beta, vou ver se encontro aqui um link para testarem, eu ainda não encontrei, mas acho que pode ser interessante, apesar da performance ser bastante má. O Grammarly compra o Superhuman. Grammarly, acho que praticamente toda a gente conhece, faz correção gramatical. Superhuman era um cliente de e-mail que utilizava já algumas features da AI, e eu não consigo, ou seja, consigo perceber que o Grammarly queira continuar a crescer e
atacar algumas destas ferramentas de produtividade, e o e-mail é uma em que o Grammarly e o Superhuman têm uma sinergia perfeita, apesar do Superhuman já ter uma série de ferramentas de apoio à escrita. Não percebo é como é que o Grammarly ainda é relevante face a todas as ferramentas que temos agora para ajudar a escrita ou até escrever automaticamente. Eles levantaram dinheiro o mês passado, acho que foram $1.000 milhões, portanto alguém acredita no plano deles. Eu não sei se eles têm modelos melhores do que o OpenAI para gramática, mas parece-me que a gramática está resolvida no ChatGPT, ou seja, não me parece cometer muitos erros gramaticais ou ortográficos, mas pronto, há aqui uma estratégia por trás, e que pode fazer sentido, se calhar, de alguma forma. A última é que a Uber, cá em Portugal, em Lisboa, vai começar a testar um serviço em que as mulheres vão conseguir pedir só Ubers que são conduzidos por outras mulheres e vice-versa, ou seja, as condutoras Uber podem aceitar só viagens que são pedidas por mulheres. Isto vem no rescaldo da Pinker, que era uma plataforma também de TVDE só para mulheres, ter sido bloqueada pelo IMT, porque supostamente não se pode fazer discriminação por género nestes serviços de transporte partilhado de passageiros. A Uber defende-se a dizer, mas isto não é um serviço exclusivo, ou seja, as pessoas têm acesso na mesma aos outros exclusivos, isto é só uma opção diferente, adicional que temos no nosso serviço, e disseram que também que fizeram isto para dar uma nova opção e não por questões de segurança, ou seja, se calhar para se protegerem um bocadinho de nós não vemos criminalidade aumentar e, portanto, o motivo não é segurança, é sim a opção. Eu acho que pode ser uma opção muito popular, apesar de só existirem 9% de mulheres drivers na Uber, a trabalhar na Uber. Portanto, isto pode, por um lado, criar mais procura por mulheres drivers e, portanto, mais pessoas a entrar na indústria. Por outro lado, não sei se vai ser super útil no sentido em que não vai haver, ou pode não haver, condutoras suficientes para a procura se todas as clientes quiserem. Supostamente o preço é o mesmo do que um UberX, portanto o Uber normal, mas eles, eu não sei como é o mesmo, se calhar o base, porque se toda a gente começar a procurar aquele serviço, provavelmente aquele serviço vai subir, não é? E portanto vamos ver como é que isto vai funcionar. Acho que a questão da Pinker é um bocadinho é contraproducente, ou seja, não deviam ter bloqueado, ou então bloqueavam esta também, mas eu acho que na minha perspectiva não bloqueavam nenhuma. Há aqui também questões de implementação, ou seja, como é que eles sabem que é uma mulher que está a pedir. Eu posso pedir numa conta de uma mulher e depois, pronto, ou seja, claro que isto depois há outliers para tudo, mas acho que é interessante, acho que vai ser uma opção muito popular, mas fica aqui o repto para, se calhar, fizeram a geneira quando bloquearam a Pinker, porque no fundo a Pinker é esta feature. Eu percebo que seja exclusivo, mas mesmo assim não vejo qual é que é a diferença para a Uber. Pronto, ficamos por aqui esta semana, muitos temas, acho que foi interessante, vai ser um bocadinho depois da hora, mas confio em vocês para ouvirem, e se gostaram, se têm alguma coisa a dizer, deixem nos comentários, não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de subscrever, deixar as estrelinhas, é o super importante, faz isto chegar a mais gente e continuar a crescer, e vemo-nos no próximo episódio.